How's menino, tudo bom com vocês? A aula de hoje vai ser sobre composição de movimentos. Na última aula a gente terminou tudo de movimento circular uniforme, né? Uma matéria mais densa, cheia de fórmulas, muita coisa aconteceu lá, teve aplicação, teve destaque do que é mais importante. E o assunto de hoje, né? A partir de agora, eu vou estar com vocês dois ou mais movimentos que ocorrem simultaneamente. Porque até o momento está fazendo só um movimento, né? Um objeto girando, um objeto para a direita, para a esquerda, um carrinho subindo. Agora eu vou misturar movimentos. E quando eu misturo movimentos em um mesmo objeto, aí eu tenho a composição de movimentos. A composição de movimentos eu divido em duas partes. A primeira parte é o estudo de um movimento uniforme junto com outro movimento que também é uniforme. Então, o movimento uniforme com movimento uniforme. Dois movimentos simultaneamente uniformes. Na segunda parte da nossa aula, a gente vai estudar o movimento uniforme com movimento variado. Mas isso é para depois. Fechou? Vamos focar aqui, ó, no movimento uniforme junto com o movimento uniforme. Eu vou começar mostrando um barquinho subindo ou descendo o rio, no qual a velocidade da correnteza do rio é constante, ou seja, o movimento da correnteza é uniforme, e a velocidade do barco também é constante, ou seja, também é um movimento uniforme. Então, o tempo todo a gente vai estudar agora, todas as velocidades que aparecer no objeto são velocidades constantes. Fechou? Muito bem. Antes de mostrar um barquinho subindo ou descendo o rio, como é que faz para encontrar a velocidade do barco descendo, a velocidade do barco subindo? Vamos ver umas legendas aí para facilitar o nosso entendimento e também os enunciados de questões que pode vir aparecer para você. Então vou começar com a primeira legenda aqui, ó, bem básica, que é VC, que é a velocidade da correnteza. Alguns livros falam que é a velocidade da água também, né? Porque a água tem um movimento. O mais comum é a velocidade da correnteza. Eu gosto de representar por VC. Entendidos? Agora que é importante, ó, quando eu olho o barquinho, esse barquinho aqui, ó, tem um barquinho, um desenhozinho de um barquinho, né? Um barquinho, eu vou chamar de VB, é a maneira que eu tenho um hábito de chamar, VB, de velocidade do barco, que representa a velocidade do motor do barco. O barquinho tem um motor que faz ele movimentar lá dentro da água. Só que muitos livros, inclusive enunciados de questões, gostam de falar de VBA, que é a velocidade do barco em relação às águas, porque o barquinho está dentro da água, então o referencial é a água. Lembrem que é sinônimo. Ali eu até coloquei, ó, velocidade do barco nas águas. VBA ou em relação às águas, tanto faz. Então, ó, VB, velocidade do barco, ou velocidade do barco em relação às águas, porque o barquinho se encontra na água. Entendidos? Importantíssimo esse enunciado. Velocidade do motor, professor, é o quê? É a velocidade do barco. É a mesma coisa. E por último, vamos ter o VR ou VBM. VR eu chamo de velocidade resultante, que é a resultante para quem está na margem do rio. Uma pessoa na margem do rio vai ver dois tipos de movimento acontecendo. O movimento do rio e o movimento do barco. Então, vai ter uma velocidade resultante ali. Entendidos? E também pode ser chamada de velocidade do barco em relação à margem. Aí, o referencial é a margem. Então, mas lembra que é a mesma coisa. Velocidade resultante ou velocidade do barco em relação às margens. São sinônimos. Tem horas que eu vou colocar VBM, tem hora que eu posso colocar VR. E aí eu quero que você fique atento, que são, né, as mesmas coisas, VBM e VR. Muito bem. Aí vamos lá fazer, olha só como é que é muito simples. Para um barquinho que está descendo o rio, qual que é a velocidade resultante dele? Ó, vamos lá. O barquinho está aqui. Ele está para a direita. E a correnteza também está para a direita. Se o barquinho estiver parado, se você estiver com o motor desligado, o barquinho automaticamente vai descer, não vai? Pronto. Mas, se tiver um motor empurrando ele para baixo, ele vai descer mais rápido ainda. Ou seja, tem duas velocidades para baixo. A velocidade do barco e a velocidade da correnteza. Logo, a velocidade resultante quando o barco desce vai ser VB mais VC. Pronto. VB mais VC. Então, isso aqui, ó, é a velocidade do barco em relação às margens. Alguns livros escrevem assim, ó, VBM é igual à velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. São sinônimos, tá aqui, ó. Tá bom? Então,
Eu vou deixar o VR, que eu vou utilizar mais o VR, mas lembrem que é a mesma coisa. Agora, quando o barco está subindo, como é que funciona? Pô, se o barquinho está subindo e está contra a correnteza, então o tempo todo a correnteza está atrapalhando o movimento de subida dele. Atrapalhando, não é? Então o tempo todo está rolando uma subtração de velocidade. Então a velocidade resultante, ou a velocidade do barco em relação à margem, vai ser a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza que atrapalha ele. Pronto. Muito importante saber disso aqui. É muito simples, hein? Lembra muito velocidade relativa. É um exemplo de velocidade relativa, no qual nós já estudamos lá no início da cinemática escalar. É uma aplicação da velocidade relativa. Só que aqui eu estou indo um pouco além, aqui eu estou falando que tem dois movimentos. E os dois movimentos são uniformes, tanto da correnteza quanto do barquinho. Pronto, é isso. Agora, vamos para a parte principal da nossa aula de hoje, que eu vou colocar um barquinho atravessando um rio perpendicular à correnteza. Ou seja, fazendo 90 graus com a correnteza. Então, vem comigo aqui, ó. Tá aqui ó, o rio, tá a correnteza aqui para a nossa direita e o barquinho vai atravessar o rio, perceba, fazendo 90 graus com a correnteza. Em outras palavras, eu posso colocar a correnteza aqui, ó, batendo num barquinho aqui, ó. Então tá aqui o VC. E aí, esse ângulo aqui é de 90 graus, ó, perpendicular. Esse caso aqui é o caso mais importante de barquinho no rio, de maneira geral. Entendidos? Muito bem. Vamos lá analisar isso aqui? Ó, você concorda que o objetivo do barquinho é atravessar o rio. Então, o que o barquinho quer fazer? O barquinho queria sair daqui, ó, desse ponto aqui, ó, e queria vir em linha reta até chegar aqui. Esse era o objetivo do barquinho, atravessar essa certa largura aqui de preto. Mas acontece que ao mesmo tempo que ele vai atravessando o rio, a correnteza vai batendo num barquinho e vai jogando ele para baixo. Não é isso? Então, ó, depois de um tempinho, o barquinho não vai estar aqui, ele vai estar um pouco mais para cá, ó. Ele desceu um pouquinho o rio. Ó, mas ele está tentando atravessar o rio ainda. Aí depois de um pouquinho ele vai conseguir chegar, mas acaba que ele chegou aqui, ó, nessa região aqui. Então percebam que o barquinho, ele queria atravessar uma largura do rio. Só que acabou que ele parou cá embaixo. Esse cá embaixo que ele acabou de chegar aqui, ó, esse aqui, ó, tem um nome, isso que é chamado de desvio lateral. Essa primeira parte, esse primeiro quadro nosso é a legenda mesmo, a gente ir conhecendo, ó. O barquinho queria atravessar a largura do rio, só que ele acabou sofrendo um desvio lateral. Então vou colocar aí, ó, desvio lateral. Pronto. Acabou sofrendo um desvio lateral e no final ele acabou andando isso aqui, ó. Esse saiu daqui. Vou fazer de vermelhinho aqui, ele saiu daqui e acabou indo até chegar aqui. Então ele acabou percorrendo isso aqui de vermelhinho, ó. Isso aqui de vermelhinho eu vou chamar de distância real que ele percorreu. É o que ele realmente percorreu. Distância real. Pronto. Então agora, quando falar para você assim, ó, a largura do rio, você vai saber que é de uma margem à outra. Se falar a distância real percorrida por um barquinho atravessando o rio perpendicularmente, é o que ele realmente percorreu. Porque ao mesmo tempo ele foi atravessando e a correnteza foi jogando ele para baixo. Se falar para você o desvio lateral, é o tanto que ele desceu o rio abaixo. Entendidos? Muito bem. E a última coisinha que eu quero mostrar nesse desenho aqui para vocês é o seguinte. Percebam que tem dois movimentos. Tanto a velocidade do barco, quanto a velocidade da correnteza. Então tem dois movimentos aqui. E aí, toda vez que eu tenho dois vetores perpendiculares entre si, no caso velocidade, tentem lembrar da nossa primeira aula sobre vetores. Então um vetorzinho aqui e outro aqui, ó. Eu posso fazer a regra do paralelograma, paralelo, e achar o resultante. Esse resultante eu encontro por Pitágoras. Lembraram aí que fazer um triângulo retângulo. Dê uma olhadinha aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, uma paralela aqui, ó. Agora eu faço uma paralela aqui também, ó. E aí eu vou ter uma velocidade resultante aqui, ó. VR. Então tá o meu vetorzinho, velocidade resultante. E perceba que essa velocidade resultante,
ela é resultante do VC e do VB. E como que eu acho isso aqui? Pitágoras. Só fazer, ó, cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, o VR, ele é calculado da seguinte maneira. Colocando aqui, ó, VR ao quadrado vai ser o VB ao quadrado mais o VC ao quadrado. Pronto. Assim que eu encontro a velocidade resultante, ou também chamada de velocidade do barco em relação às margens. Quem está aqui na margem vai ver o barquinho fazendo isso aqui, ó, percorrendo a distância real. A pessoa que está lá dentro do barquinho, ela não vai perceber sendo jogado para baixo, ela vai atravessar, ela vai achar que está em linha reta aqui, ó. Tá bom? Porque depende do referencial. Muito bem. Agora a gente vai detalhar mais ainda isso aqui. Deu uma pausadazinha aí, só para dar uma repaginada no quadro, né? Para fazer umas perguntas bem interessantes. Eu coloquei umas perguntinhas aqui, ó, sobre a travessia do barco no rio. Estou falando desse caso aqui, né? A travessia no rio perpendicular. Né? Sobre o desvio lateral, que você já sabe, né? Que pode ser causado. E sobre a distância real percorrida pelo barco. Então a gente vai falar agora desses assuntos de maneira separada. Desse de pretinho aqui, ó, que é o barquinho atravessando o rio. Desse de azulzinho, que é o desvio lateral. E deste vermelhinho aqui, que é a distância real percorrida pelo barco. Entendidos? Só que antes de eu aprofundar em cada movimento, em cada situação do barquinho atravessando o rio perpendicular à correnteza, eu quero falar para vocês um princípio muito, muito importante, que é um princípio da independência dos movimentos de Galileu. Eu deixei aqui, ó, acabei de colocar aqui nesse momento para vocês, ó, importante, princípio da independência dos movimentos de Galileu. O que Galileu percebeu? Olha que simples, cara, olha que fantástico isso. Ele percebeu isso há mais de 500 anos atrás, há quase 500 anos atrás, melhor dizendo. Então você só tem que aplicar, tá bom? Ó, Galileu pegou um objeto e abandonou um objeto, velocidade inicial igual a zero, abandonou, aí cai, correto? Quando um objeto está caindo, quando abandona, ele tem só movimento da vertical, que eu vou colocar aqui, ó, de azul, ó, o movimento da vertical aqui, ó, a velocidade vai tendo, então vai ter uma velocidade vertical aqui. Em outras palavras, eu vou colocar aqui, ó, tem um movimento vertical aqui acontecendo, prontinho. Aí Galileu foi lá e mediu o intervalo de tempo que esse objeto demorou para cair. Vamos supor que ele demorou 1 segundo para cair. Tempo de 1 segundo de queda, estou inventando aqui agora. Então o tempo de queda aqui, ó, foi de 1 segundo. Pronto. Aí depois Galileu pegou outro objeto, só que ao invés de abandonar, ele lançou o objeto horizontalmente, da mesma altura, tá vendo? Só que esse aqui ele abandonou, esse aqui ele lançou horizontalmente. E ao lançar horizontalmente, ele percebeu que tinha 2 movimentos acontecendo. Um na horizontal, correto? Para cá, ó, devido a essa velocidade inicial que foi lançado. Então a gente tem um movimento aqui, ó, na horizontal, né? Um movimento na horizontal. Só que ao mesmo tempo a gravidade puxa o objeto para baixo, tendo aqui também, ó, o movimento na vertical. O movimento na vertical. E aí ele percebeu que o tempo que esse carinha demorava para cair era igual desse. Olha que doido. Então, ele abandonou o objeto 1 segundo. Então, se ele lançou um objeto, também vai demorar 1 segundo. Então, esse tempo aqui, ó, ele também viu que era igual. No meu exemplo, 1 segundo que eu estou colocando aqui. Muito doido isso. Você pode fazer esse experimento em casa. Sabe o que você pode fazer? Não vou fazer aqui porque não dá, mas em sala de aula eu sempre faço isso. Ao mesmo tempo, eu abandono um objeto com a minha mão esquerda e lanço um objeto horizontal para a direita com a minha mão direita. E quando eu faço isso, os objetos caem juntos. Tem sempre aluno que filma, né? Aí filma lá e faz a captura de tela, depois coloca lá em slow motion, que é coisa na câmera lenta, e aí mostra, caindo juntinho assim, ó. Bem legal, bem interessante esse experimento, muito simples de fazer. Aí Galileu, o que ele fez? Um gênio da sua época. Ele formulou isso aí, esse acontecimento. E como que ele formulou esse acontecimento? Ele percebeu que esse movimento, quando eu lançava um objeto na horizontal, nesse caso aqui para a direita, era perpendicular a esse que puxava o objeto para baixo, né? Que é a gravidade puxando o objeto para baixo. Era perpendicular. Ó, faz 90 graus aqui, ó. E aí, como fazia 90 graus e o tempo de queda daqui é igual, é o mesmo, aí Galileu falou o seguinte, que
Movimentos perpendiculares entre si são independentes. Em outras palavras, um não ajuda nem atrapalha o outro. Por isso que esse lançamento horizontal aqui, ó, não ajudou e nem atrapalhou a queda do objeto. O tempo foi o mesmo, se tivesse ajudado o tempo seria menor. Se tivesse atrapalhado o tempo seria maior, mas foi igual, foi o mesmo. Então, ó, movimentos perpendiculares entre si são independentes. Independentes. Gente, olha que doido isso. Então, um não ajuda nem atrapalha o outro. Entendidos? Então, com esse conhecimento de Galileu em mente, fica fácil entender barquinho atravessando o rio. Vai por mim, fica tranquilo, fica de boa. Quer ver? Ó, sabe por quê? Dá uma olhadinha aqui, ó. Correnteza e barco não são perpendiculares entre si? Se correnteza e barco são perpendiculares entre si, a correnteza não ajuda nem atrapalha o barquinho a atravessar o rio. Entenderam? E aí você consegue responder isso aqui agora, ó. Sobre a travessia do barco. O que provoca a travessia do barco no rio? Quem que faz o barquinho atravessar o rio? E aí? O que provoca? Apenas a velocidade do barco. Então, ó, apenas a velocidade do barco. Apenas VB. Só o VB faz atravessar. A correnteza não ajuda nem atrapalha. Por quê? Porque ela está perpendicular. Como assim, professor? Acabei de falar para vocês o experimento de Galileu. Galileu percebeu que movimentos perpendiculares entre si não ajudam nem atrapalham o outro. São independentes. Então, esse aqui acontece independente desse. Professor, então quer dizer que o tempo que o barquinho demora para atravessar o rio, com a correnteza, se ele estiver perpendicular à correnteza, é o mesmo tempo que o barco demoraria para atravessar o rio, caso não houvesse correnteza? Exatamente. É exatamente isso. Então, por exemplo, se for uma lagoa de mesma largura, o tempo para atravessar a lagoa de mesma largura que o rio é igual. A lagoa não tem correnteza, né? Água parada. Então, é a mesma. Entenderam? Isso é muito importante. Então, se você quebra esse paradigma e lembra sempre que movimentos perpendiculares entre si são independentes, aqui faz sentido e vai ficar mais fácil o aprendizado. Agora vamos aqui, ó. Como calculo o tempo de travessia? Estou trabalhando nessa parte aqui, ó. Tempo de travessia. Ó, se eu acabei de falar para você que a correnteza nem ajuda nem atrapalha, então eu não vou preocupar com a correnteza não. Então se eu quero saber o tempo que o barquinho demorou para atravessar o rio, daqui até aqui, como o movimento é uniforme, né? A gente está estudando movimento uniforme com outro movimento uniforme. Então a velocidade é constante. E se a velocidade é constante, qual que é a fórmula que eu uso? D igual a VT, correto? Então vou usar esse aqui, ó. D igual a VT. E aí, se eu quero achar o tempo vai ser distância dividido pela velocidade. Ó, só passei a velocidade dividindo. Só que, quando eu falo do tempo de travessia, tempo de travessia vai ser, qual que é a distância que o barquinho quer atravessar? Ele quer atravessar a largura do L do rio. Então, a largura L do rio, largura, dividido por quem? Pela sua própria velocidade, que é a velocidade do barco. Porque a correnteza nem ajuda nem atrapalha. Porque o tempo que demora para atravessar um rio sem correnteza não é igual com correnteza? Então vamos pegar ela sem correnteza e vai atravessar ali, ó, em linha reta, essa largura aqui, ó. Pronto, prontinho. E, gente, essa fórmula aqui, ó, é a principal fórmula desse momento. Se você pegou isso aqui, você pegou o resto tudo. Que o mais importante de barquinho atravessando o rio perpendicularmente à correnteza é ter essa noção. É saber que a correnteza não ajuda nem atrapalha. Então, o barquinho quer atravessar o rio. Com que velocidade? Com a velocidade dele, com a velocidade do barco. E ele quer atravessar o quê? Um rio que tem uma largura L. Então, a largura dividido pela velocidade do barco é o tempo que demora para atravessar. Tempo de travessia. Por que vem dessa fórmula? Porque a velocidade é constante. D sobre V, onde o D é a largura do rio e V é a velocidade do barco. Pronto, acabou. Entendidos? Muito bem. E agora vamos falar sobre o desvio lateral do barco. Sobre o desvio lateral do barco, se eu te perguntar aqui, ó, o desvio aqui, ó, quem que causa esse desvio lateral? Quem que é? Muito fácil, né? É a correnteza, apenas ela.
a velocidade do barco não ajuda nem atrapalha. A velocidade do barco não ajuda a desviar lateralmente para baixo ou para cima, não tem nada disso. É perpendicular, um não influencia no outro. Então, essa resposta aqui, ó, o que provoca o desvio lateral é apenas a velocidade da correnteza. Apenas VC. Pronto. Agora aqui é legal, ó. Como calculo o desvio lateral? Novamente, a velocidade da correnteza ela é constante. Por que ela é constante? Porque eu estou falando, a gente está estudando um movimento uniforme junto com outro movimento uniforme. Então, o tempo todo a velocidade é constante. Do barquinho, da correnteza. Então, nesse caso aqui, ó, como calculo o desvio lateral, eu vou usar D igual a VT também. Porque a velocidade é constante, então os D igual a VT. Só que nesse caso aqui, eu estou falando do D é o desvio. D é o desvio lateral. Desvio. E aí vai ser essa velocidade aqui. Quem causa o desvio lateral? A correnteza, então é a velocidade da correnteza, vezes o tempo. E aí, que tempo que é? Ué, professor, é mesmo? Que tempo que é? É o tempo que eu encontrei aqui, ó, tempo de travessia. Ué, por quê? Porque os movimentos são simultâneos. Quer ver? Vem comigo aqui, ó. Ao mesmo tempo que o barquinho atravessa o rio, é o mesmo tempo que ele sofre o desvio lateral. Então, se você pegar esse tempo que demorou daqui até aqui, que eu já ensinei para você como que calcula, automaticamente você já encontrou também o tempo daqui até aqui, que acontece tudo ao mesmo tempo, são movimentos simultâneos. Pronto. Então, ó, vezes o tempo de travessia, vezes o tempo de travessia. O tempo de travessia que está aqui, ó, encontra aqui. Então, estão entendendo o motivo de eu falar o quanto que essa fórmula aqui é importante? Ela é muito importante, cara. Ela é muito importante mesmo. Enfim, vamos falar da distância real, né? Distância real que realmente acontece quando eu tenho dois vetores, são o VB aqui, ó, e o VC assim, né? Tá assim no desenho. E aí, quando eu for somar esses dois vetores, eu vou achar um resultante aqui, ó. Aí quando eu acho o resultante, é como se isso aqui deixasse de existir, só tem um resultante. E o resultante vai fazer o barquinho o quê? Percorrer isso aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó. Aí, como que eu vou calcular então a distância real? Então, novamente, eu estou falando de um movimento uniforme, então D igual a VT, D igual a VT. Só que nesse caso aqui, ó, eu estou falando da distância real. Distância real. Se a distância é real, essa velocidade aqui, ó, é a velocidade real, ou velocidade resultante, ou a velocidade do barco em relação às margens. Como é que faz para calcular essa velocidade aqui, ó? Tá no cantinho ali, ó. Velocidade resultante. É que a velocidade do barco ao quadrado mais a velocidade da correnteza ao quadrado. Eu encontro por aqui, ó. Pitágoras. Então eu vou encontrar ela e vou jogar aqui. Vezes quem? Vezes o tempo de travessia de novo. Porque enquanto o barco atravessa o rio, é o momento que ele faz essa distância real. Por isso que eu falei, o principal momento da nossa aula está aqui, ó. Então, vezes o tempo de travessia. Professor, então posso usar esse tempo de travessia para todo mundo? Sim, pois tudo acontece simultaneamente. Não está aí, ó. Então é assim que eu calculo a distância real. Tem uma outra maneira de calcular a distância real, que é muito legal também. Vou até deixar aqui, ó. Tem uma segunda maneira, que é, sabe como? Dá uma olhadinha nesse desenho aqui. Olha aqui, eu tenho aqui, ó, a largura do rio. Eu tenho aqui, ó, o desvio lateral, né? E eu tenho aqui, ó, a distância real, ó. Uai, professor, tem um triângulo retângulo aí, ué? Pois é, velho. Aí que doido. Tem um triângulo retângulo aí, ó. Onde a hipotenusa é a distância real e os catetos, desvio lateral e largura. Então eu posso, se eu tiver o desvio lateral e tiver a largura, eu consigo encontrar a distância real de maneira direta aplicando um Pitágoras. Duas maneiras para chegar na mesma coisa. Então eu posso também fazer aqui, ó, distância real, né, ao quadrado vai ser o desvio, né, ao quadrado, desvio ao quadrado, mais a largura ao quadrado, largura do rio ao quadrado. Pronto.
É uma outra maneira de eu calcular a distância real do barco. Posso dizer sim? Depende. Se a gente tiver achado a velocidade relativa e tiver o tempo de travessia, é por aqui. Mas se às vezes você já tem um desvio, tem a largura, faz Pitágoras. Tanto faz. Mas é isso. Essa é a matéria, cara. Se você souber responder isso aqui, ó, você consegue fazer qualquer questão envolvendo barquinho atravessando o rio perpendicular à correnteza com muita facilidade. Fechou? Então agora vamos para a última parte do nosso estudo de cinemática vetorial, que é composição de movimentos ainda, dentro de composição de movimentos, só que é um movimento uniforme junto com um movimento variado. Agora vamos terminar, né, essa parte de composição de movimentos, falando de um movimento uniforme junto com um movimento variado, né, que nós estudamos movimento uniforme junto com outro movimento uniforme. E aqui vai ter duas situações. A primeira no lançamento horizontal e depois no lançamento oblíquo. No lançamento horizontal, olha como é que é simples, ó. Eu vou chegar aqui, vou lançar esse objeto aqui com uma velocidade horizontal e aí não tem resistência do ar. Se não tem resistência do ar, não tem nada para fazer essa velocidade diminuir. Porque quando um objeto com velocidade começa a se chocar com o ar acaba fazendo ele diminuir a velocidade. Mas como não existe resistência do ar, então no eixo horizontal a velocidade vai permanecer constante o tempo todo, ó. VH, o tempo todo com a velocidade constante. Pronto. Já vamos anotar isso aqui, ó. No eixo horizontal temos 2 pontos. Temos que a velocidade permanece constante. Então, ó, a velocidade permanece constante. Constante. Se a velocidade permanece constante, temos o movimento uniforme. Então, ó, temos o movimento uniforme, famoso movimento uniforme, né? Qual fórmula que nós vamos utilizar no movimento uniforme? A famosa D igual a VT. Só que, dá uma olhadinha aqui, ó. A distância que o objeto vai percorrer na horizontal vai receber o nome de alcance horizontal, que a gente representa de maneira geral pela letra A de alcance horizontal. Fechou? Então aqui, ó, alcance horizontal. E quem causa o alcance horizontal? A velocidade horizontal, óbvio. Posso até colocar uma legendazinha aqui, ó, para facilitar seu estudo, ó. VH. VH o quê? Velocidade horizontal. Velocidade horizontal. Prontinho. Então, o alcance que eu vou ter vai ser velocidade horizontal vezes o tempo. Que tempo que é esse? O tempo que o objeto fica caindo, né? Que de acordo com o objeto cai, ele vai andando para a horizontal. Então, vezes o tempo de queda. Tempo de queda. Tá aí. É o que você tem que saber do eixo horizontal. Só que ao mesmo tempo que o objeto começa a ir para a horizontal, a gravidade puxa ele para baixo, né? A gravidade o tempo todo atuando aqui, ó. Deixa eu ver, vou representar a gravidade de pretinho aqui, ó. Tá a gravidade aqui, ó, apontando para baixo. E a gravidade é uma aceleração que altera a velocidade dos objetos, o módulo da velocidade. Então, num ponto mais alto não tem velocidade vertical, que eu vou representar pela letra azul. Mas chega aqui, ó, ele já está caindo. Então, tem uma velocidade vertical aqui. Então, no início aqui, ó, a velocidade vertical inicial ela é igual a zero, não existe. Só que quando o objeto desprende aqui dessa superfície, a gravidade passa a atuar em cima sobre ele, e aí ele começa a ser puxado para baixo, literalmente, e aí ele começa a ganhar velocidade, vai ganhando velocidade, chega aqui com uma velocidade bem grande, ó, uma velocidade vertical bem grande. Vamos colocar a legenda aqui também? VV. VV é a famosa velocidade vertical. Velocidade vertical. Prontinho. Tá aí para vocês. Percebam aqui nessa região aqui, ó.
Percebam que eu tenho duas velocidades chegando aqui, ó, a velocidade horizontal e a velocidade vertical. Então, vai ter uma velocidade resultante aqui, ó, que eu encontro ela pela regra do paralelograma, né, paralelo a esse vetor, paralelo a esse vetor. E nesse momento aqui, ó, se eu fizer a resultante aqui, ó, eu vou ter o VR, velocidade resultante. Essa velocidade resultante, vou deixar ela aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, ela vai ser Pitágoras, né? Pitágoras com a velocidade vertical e a velocidade horizontal. Então, vai ser velocidade horizontal ao quadrado mais a velocidade vertical ao quadrado. Então, é assim que a gente encontra a velocidade resultante, né? Com que o objeto toca o solo. Eu tenho que pegar a velocidade horizontal elevado ao quadrado, somar com a velocidade vertical elevada ao quadrado, né? Depois dessa soma, eu vou tirar da raiz e vou achar a velocidade resultante. Regra do paralelograma, que nós vimos na primeira aula de cinemática vetorial, lá em vetores, correto? Qualquer coisa, tentem arrumar um material, revisem vetores, muito importante isso. Então, isso tudo aqui é soma vetorial. Muito bem, agora vamos fazer no eixo vertical o que está acontecendo. Então, eu já falei no eixo horizontal, a velocidade permanece constante, logo o movimento é uniforme, eu vou usar D igual a VT. E na vertical? Na vertical, perceba que a velocidade inicial é igual a zero. Depois que o objeto desprende, ele começa a ser puxado para baixo, com uma aceleração a favor do movimento. Logo, a velocidade acaba aumentando. Se a velocidade acaba aumentando, o movimento é acelerado. Então, vamos colocar aí, ó. Então, no eixo vertical temos que a velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, temos o movimento uniformemente acelerado. Movimento uniformemente acelerado. Professor, eu esqueci o que esse termo uniformemente significa. Uniformemente significa aceleração constante. Porque o tempo todo a aceleração é a gravidade, ela não muda, o tempo todo é a mesma. Toda vez que eu tenho um movimento uniformemente acelerado, é porque a velocidade varia de maneira igual. 0, 10, 20, 30, 40, tá bom? Ou 0, 5, 10, 15, 20, 25. Então, isso é variar de maneira igual o tempo todo. Então, eu coloco a palavra uniformemente. Uniformemente variado. Muito bem. Ainda ficou faltando um Nzinho aqui, ó. Pronto. Foi. E quais são as expressões que nós vamos utilizar no movimento uniformemente acelerado? A que nós já conhecemos, nós já estudamos lá em cinemática escalar. Vamos colocar elas aqui, algumas delas? Ó, tem a V, vou colocar de azul, V é igual a VO mais AT, V igual a VO mais AT. Tem também essa aqui, ó, D igual a VOT mais AT ao quadrado dividido por 2. Tem também a Torricelli, lembram de Torricelli? Essas três fórmulas têm que estar frescas na mente de vocês. Essa aqui também, ó, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2AD. Na verdade, essas quatro formas do movimento uniforme e essas três fórmulas do movimento variado tem que estar fresquinha na mente de vocês. Porque nessa parte que nós estamos estudando aqui, praticamente não tem uma novidade. Não tem nada de novidade. Concorda? Que tudo a gente já viu, nós já vimos tudo isso. Nós já estudamos o movimento uniforme, nós já estudamos o movimento uniformemente variado, que é o acelerado, o retardado. Então, estou só aplicando, fazendo aplicações. Aí eu estou só mostrando um caminho para você chegar na resposta de maneira mais fácil. Então, no eixo vertical, perceba que a velocidade inicial é zero. Tá vendo? Então, onde é zero aqui, ó, a velocidade inicial aqui, ó, isso aqui é tudo velocidade vertical, ó, todas elas. Então, onde é a velocidade inicial vertical, eu posso colocar zero. Tá vendo? Zero, zero, pronto. Outra coisa, a aceleração é quem? É a gravidade. Lembrem que a aceleração, ela é a gravidade, importante, básico isso, inclusive. Então, a aceleração é a gravidade. E a distância na vertical ela é chamada de altura, h. Então, ó, vamos adaptar essas formulazinhas aqui, ó. Não precisa decorar o que eu vou colocar aqui. É só você adaptar na hora de fazer questão.
velocidade vertical final vai ser a aceleração, que é a gravidade, vezes o tempo t. Pronto. Vamos nessa aqui agora, ó. Vamos fazer as adaptações, ó. A distância no eixo vertical é a altura. Então, a altura vai ser, aqui zerou tudo, né? Zero vezes o tempo é zero. Aqui é a gravidade, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. E por último, velocidade final ao quadrado, né? Velocidade vertical final ao quadrado vai ser, aqui zerou, 2 vezes o A, que é igual ao G, e a distância, que é a altura, 2GH. Tá aí. De maneira geral, vou dar uma dica para vocês muito, muito preciosa essa aqui. De maneira geral, o tempo de queda que eu vou utilizar aqui, ó, sabe como que eu vou encontrar ele? Quase sempre por aqui, ó, por essa fórmula aqui. É muito comum me dar a altura com que o objeto foi lançado horizontalmente. E aí, se foi dada a altura e a gravidade, de maneira geral, é igual a 10, aí você coloca a altura, coloca a gravidade, aí o número 2 conserva e vai achar o tempo. Então, esse tempo aqui, ó, é o famoso tempo de queda que a gente utiliza o tempo todo. Aí, após encontrar o tempo de queda aqui, aí você pode encontrar, por exemplo, o alcance horizontal, que é comum te dar a velocidade horizontal. Aí você multiplica pelo tempo de queda que você encontrou aqui, ó. Dica importante essa aqui, porque é muito comum ele dar a altura e pedir o alcance horizontal. Ele me dá esse carinha aqui, ó, que quer pedir isso aqui, ó. Aí, nesse caso, você vai te dar a velocidade horizontal, aí você pensa, nossa, mas não foi dado o tempo. Acha o tempo aqui, pô. O tempo é o mesmo, são movimentos simultâneos. O tempo com que o objeto demora para percorrer esse alcance horizontal é o mesmo tempo que ele demora para cair, é o mesmo. Muito bem, então, essa é a grande lógica. Eu quero que você pegue a linha de raciocínio, entende? De analisar. Se é na horizontal, o movimento é uniforme, se é na vertical, o movimento é variado. Muito importante isso, muito importante mesmo. E quando a gente chega nessa parte de composição de movimentos, né, que nós estamos vendo nessa aula, onde eu mostrei para vocês um barquinho atravessando o rio perpendicularmente à correnteza, um barquinho subindo ou descendo, agora o lançamento horizontal, quase tudo é aplicação, né, do que já foi falado antes, lá da cinemática escalar, depois de vetores. Então, o grande lance que eu quero que você pegue é a linha de raciocínio que nós chegamos até aqui. Então, vamos fazer uma questãozinha só para solidificar esse conhecimento de lançamento horizontal. A gente está nos finais aí, né, da cinemática vetorial. Fazer uma questãozinha da Universidade Federal de Pernambuco. Estou com o enunciado dela em mãos aqui. Vou ler, né, para todo mundo acompanhar aí, ó. Em uma revendedora de peças de automóveis, um vendedor lança uma caixa sobre o balcão para ser recolhida pelo seu ajudante. O ajudante distraído, não vê o pacote que escorrega para fora do balcão e atinge 1,5 metros da base do balcão, como mostra a figura. A figura é mais ou menos isso aqui, ó. O objeto passou direto, o ajudante não conseguiu pegar, passou direto e foi cair a 1,5 metros da base do balcão. Aí fala, se a altura do balcão é 1,25 metros, qual a velocidade com que o pacote deixou o balcão em metros por segundo? Considere G igual a 10. Então, a gravidade é igual a 10 e quer saber qual a velocidade com que o objeto saiu daqui, ó. E aí? É uma questão que as pessoas às vezes lê e trava, mas não tem segredo. Vamos lá fazer ela? Primeira coisinha importante. Vamos encontrar o tempo de queda. Lembra de eu falar para vocês aqui, ó? Olha nesse momento aqui, ó. Que, ó, a maneira que eu faço. Vamos supor que eu não tenho isso aqui para consultar. Como que eu faço isso no dia da prova? Eu, Thales Rodrigues, e recomendo você fazer também. Você vai colocar a fórmula D. Tem que saber essa fórmula, né, gente? Basicona. Distância é a velocidade inicial vezes o tempo, mais a t ao quadrado dividido por 2. Onde a distância é a altura. A velocidade inicial é no eixo vertical. Lembra que no eixo vertical o movimento é variado. Então, isso aqui, ó, essa fórmula aqui é do movimento vertical.
é do eixo vertical. Entendidos? E no eixo vertical inicial aqui, a velocidade inicial é igual a zero. Então aqui zero tudo, aqui é zero, zero. Aqui a aceleração é a da gravidade, né? É a da gravidade, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. É óbvio que eu não escrevo isso aqui no dia da prova. Eu faço assim, eu só estou mostrando para vocês. Eu faço assim, ó. Olha como é que eu faço. A distância, eu já sei que é a altura. Então, eu já vou colocar aqui, ó, 1,25. 1,25. A aceleração, eu já sei que é da gravidade. É a única que tem, que é igual a 10. O tempo ao quadrado eu quero descobrir, dividido por 2. 2 vezes 1,25 vai dar 2,5. Então, fica 2,5 é igual a 10 vezes o tempo ao quadrado, dividido por... Não, o 2 já passou multiplicando, né? Então, 2,5 é igual a 10 vezes t ao quadrado. Passo o 10 dividindo, vai ficar 0,25 é igual ao t ao quadrado. Tira da raiz, tempo é igual a meio segundo. Pronto. Encontrei o tempo de queda. Mas não pediu o tempo de queda. Quer saber a velocidade horizontal. Então agora eu vou para o eixo horizontal. Então o tempo todo eu vou ficar trabalhando. Vou para um eixo, depois eu vou para o outro. O tempo todo transitando. Lembra que o que é igual nos dois eixos? O tempo. Que o tempo que uma coisa cai é o tempo que ele também vai para a direita, nesse caso aqui, ó. Horizontal para a direita, o tempo é o mesmo. Só que na horizontal eu sei que o movimento é uniforme. Então eu vou usar D igual a VT. Então tá aqui, ó, no movimento horizontal. Horizontal. O que eu sei? Eu sei que o movimento é uniforme. D igual a VT. Aí eu sei que a distância é o alcance horizontal que ele percorreu, que é de 1,5 metros. Substituindo aqui, ó, 1,5 metros é igual a velocidade horizontal. É o que pede. A velocidade com que o objeto saiu do balcão é a horizontal. Velocidade horizontal, quero saber, vezes o tempo que ele for caindo, que é de meio segundo que eu encontrei aqui no eixo vertical. Então, vezes meio. Tá aí. Passa dividindo. 1,5 dividido por meio vai dar 3 metros por segundo. Velocidade horizontal de 3 metros por segundo. É a velocidade que esse carinha aqui, ó, saiu do balcão. Pronto. De início pode ser difícil? Talvez. Mas com a prática, com o treinamento, com a linha de raciocínio, vai ficando de boa. Então, assim, eu finalizo aí essa parte de cinemática com vocês. E na próxima aula começaremos um assunto novo, também relativo ao primeiro ano, que é leis de Newton. Fique comigo. Até!